Hi students, I am teacher Nemer Geonon. I'm very happy to stay here with you. So, let's begin our class. Time to study. Hora de estudar. Então, sente na poltrona, relaxe e vamos praticar inglês, ok, students? Let's go! Coloquei aqui para vocês um Let's Prevent, porque no tempo de pandemia é importante a prevenção, certo? Então, para a gente saber como falar esses termos em inglês, eu coloquei aqui para vocês, ó, wear a mask, keep your distance, stay at home, wash your hands, clean your objects. Wear a mask, use a máscara, né? Que é muito importante quando for sair de casa, esse acessório hoje, porque assim você vai estar se prevenindo e prevenindo o outro, ok? Stay at home. Quando for possível, permaneça e fique na sua casa. Wash your hands. Lave suas mãos, ok? E clean your object. Limpe seus objetos. Ou seja, chegou em casa com o smartphone ou com os seus glasses, que são seus óculos, limpe, desinfete, porque é muito importante esses cuidados hoje em dia em tempo de pandemia, ok, students? Let's begin. Hoje vamos falar sobre Games and Technology. Né? É uma ferramenta muito importante no aprendizado da língua inglesa. A tecnologia ela está presente no nosso dia a dia e cada vez mais essa tecnologia faz uso da língua inglesa. Praticamente todos os termos que a gente usa hoje voltados para a tecnologia são termos usados na língua inglesa, ok? Então é muito importante a gente saber sobre Games and Technology. Além de ser muito divertido também aprender com os jogos. Fiz aqui um script, que é um roteiro da nossa aula de hoje, né? Nós vamos seguir esse roteiro aí, então vamos ler para ver o que vai rolar na nossa aula. O uso de jogos e tecnologia para estudo da língua inglesa, algumas noções gramaticais e apresentação do vocabulário relativo a essa aula, ok? Vamos lá. Primeiro aí, sobre a tecnologia, technology. Eu coloquei aqui a abreviação que é TEC. TEC é uma abreviação muito usada, né, principalmente na mídia, ao invés de colocar technology, é muito usado esse termo TEC. Então aqui eu destaquei vocabulary, language, knowledge e device. Por quê? Porque a tecnologia ela tem uma linguagem própria. Então é onde eu destaquei a language. Tem o seu próprio vocabulário também, vocabulary. O conhecimento relativo a isso, né, toda essa tecnologia, knowledge, e também os devices, que são os aparelhos eletrônicos aonde são incorporadas essas tecnologias. Então, muitas vezes eu me deparo com alguns alunos que falam assim, professor, eu não sei nada de inglês, ou eu não sei nem o português, que dirá o inglês. Mas a pessoa chega e fala assim, hoje eu coloquei meu trabalho num pendrive. Falou inglês. Hoje eu fiz um download, falou inglês. Eu usei a internet, falou inglês. Então, quer dizer, o inglês ele está inserido com muita força nessa tecnologia, ok? Did you know these words? Você conhece essas palavras? Example, backup, browser, copyright e password. Backup. Fazer um backup é fazer uma cópia para evitar a perda de dados ou programas. Browser é um programa usado para navegar pela internet e que torna possível o acesso a sites. Copyright são os direitos autorais que atribuem direitos exclusivos de exploração de uma obra artística, literária ou científica ao autor de trabalhos originais. E password é o código utilizado para proteger os seus dados, conhecidos como senha. Então, quer dizer, todas essas palavras são em inglês. Às vezes elas têm um sentido no dia a dia e quando ela vai para um sentido técnico, é um sentido tecnológico. Ela pode mudar o sentido dentro da tecnologia, porém é uma palavra de origem inglesa, certo? Right? Temos também download, login ou logon, upload, setting, Wi-Fi. Então, download é o ato de baixar dados da internet como músicas, textos, vídeos, fotos, etc. Login ou logon. Iniciar uma sessão ou conectar-se a algo como a internet ou redes sociais. Upload é o envio de dados para a internet e o sentido contrário do upload é o download, ok?
Setting, ajustes ou configurações de máquinas ou programa. O Wi-Fi, com abreviação toda maiúscula, o Wi-Fi com abreviação minúscula, tanto faz, é uma abreviação de Wireless Fidelity, que significa a fidelidade sem fio. Então, pessoal, com isso, a gente vê que o inglês está inserido cada dia mais na nossa vida, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um estrangeirismo muito forte. Então, além dos games e da tecnologia, nós temos também o uso de muitas palavras que a gente já trouxe para o nosso vocabulário. Então, tem que prestar atenção nisso para que se desenvolva bem essa língua, ok? Coloquei aqui alguns devices, né, aparelhos eletrônicos, que são utilizados em prol dessa tecnologia. Então, nós temos ali ó, o controle, né, do videogame, um control, smartphone, camera e radio, ok? Então, what do you need to? Take a picture, listen to music, send a message e play the game. Vamos traduzir isso aqui? O que você precisa para tirar uma foto, number one. Number two, listen to music. Number 3, send a message. E number 4, play the game. Number 2, ouvir música. 3, enviar mensagem. E 4, jogar um jogo, um videogame. Right? Ok. Então vamos lá. Podem pensar aí um pouquinho. Take a picture, listen to music, send a message e play the game. Então, what do you need to take a picture? Videogame, smartphone, camera or radio? Number 1, camera, okay? What do you need to listen to music? Video game, smartphone, or radio? Number 2, radio, okay? What do you need to send a message? Video game or smartphone? Smartphone, ok? E play the game. What do you need to play the game? Video game, ok? Então, a sequência ficou aqui, ó. Number 4, 3, 1 and 2. Right? Observe as seguintes sentenças. Agora vamos trabalhar um pouquinho da gramática em cima desse vocabulário aí, ok? Então, observe as seguintes sentenças. I listen to music when I go to school. She listens to music when she goes to school. Então, vamos ver a diferença da primeira sentença para a segunda. Todas as duas sentenças estão falando em ouvir música quando está indo para a escola. A primeira sentença, o pronome é o I, que significa eu. Na segunda sentença, o pronome é o she, que significa ela. É um pronome de terceira pessoa do singular. Então, quando eu uso o pronome eu, né, que é a primeira pessoa, eu não preciso colocar um S no presente quando não tem a presença do verbo to be na frase. Essa frase não tem verbo to be, o verbo significativo é listen to music, que é ouvir a música. Então, quando eu não tenho um verbo to be na frase e ela está na primeira pessoa, ela flui normalmente. Quando eu estou na terceira pessoa, eu preciso de um S no final desse verbo, para mostrar que é uma frase no simple present. Então, I listen, she listens. When I go, she goes. Ok? Então, ali tem a diferença. A frase é a mesma. Eu ouço música quando eu vou para a escola, ela ouve música quando ela vai para a escola. Porém, tem que atentar-se ao S no final desse verbo. Existem algumas regras para o uso desse S. Vamos dar uma olhadinha? Quando se trata-se de uma frase no presente, sem que tenha nela o verbo to be na terceira pessoa, he, she, it, acrescenta-se o S no final do verbo, obedecendo regras. Rules são as regras, vamos ver? De modo geral, a maioria dos verbos recebe um S no final. Por exemplo, read, que é o verbo ler, para he, she, it, ele fica reads. Ou play, que é o verbo brincar, jogar, tem várias traduções para esse verbo play aí, né? Então, play, plays, ela joga alguma coisa, né? Por exemplo, she plays football, she plays video game, ok? Mas se o verbo terminar com as letras O, S, SH, CH, X ou Z, você terá que acrescentar o ES.
Por exemplo, watch, watches, do, does. Então, terminou em uma dessas letrinhas aqui, ó. O, X, SH, CH, Z, a gente acrescenta o ES. Caso o verbo termine em uma sequência de consoante e Y, exemplo, try, eu tenho o R, que é uma consoante, depois o Y. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar esse Y, a gente vai trocar ele pela terminação IES na terceira pessoa. Então, se eu falo assim, I try, she tries, he tries, eu tento, ele ou ela tenta. Então, a gente troca esse Y por IES, ok? São verbos be e have que com estes pronomes viram is e has, respectivamente. Então, para he, she, it, o verbo to be vira is, ok? E o have vira has. Então, se eu falo assim, I have a car, eu tenho um carro, ou I have a smartphone, eu tenho um videogame. Se for ele, o he na terceira pessoa, he has a car, ou he has a video game, ok? Lá no pet de vocês, tinha um texto falando sobre o Minecraft. Então, eu resolvi ressaltar para dar uma clareada sobre como que é esse game e também para ajudar na realização das atividades do pet de vocês, que é muito importante, o pet volume 4. Então, o que está falando sobre esse jogo? O game possibilita que o aluno aprenda sobre planejamento urbano, mudanças climáticas, biodiversidades, período da história humana, geometria, perímetro e muitos outros conteúdos de forma divertida e lúdica, estimulando o aprendizado e a criatividade. A versão educacional traz uma série de ferramentas específicas para o professor e aluno. Então, a gente costuma dizer que é o Lego, né, do videogame. É um jogo que ele trabalha diversas habilidades com o aluno, é um jogo muito importante para o desenvolvimento. Porém, tudo que é em excesso é prejudicial. Então, o aluno, ele pode jogar, pode praticar, mas desde que tenha um tempo para isso, né? Não pode substituir a vida em prol de um videogame. Porém, vai ajudar muito no desenvolvimento da língua inglesa e de diversas outras habilidades aí. Ele pode nos ajudar, por exemplo, easy access, increased creativity, teamwork, problem solving, parents can play too, it treats result, management, geometry skill e community engagement. Então, ele é um jogo que ele vai te dar fácil acesso, ele vai aumentar sua criatividade, o trabalho em equipe, resolução de problemas. Os pais também podem brincar. Ensina o gerenciamento de recursos, habilidades de geometria e o envolvimento da comunidade. Então, é um jogo muito interessante. Ele trabalha essas habilidades, porém, com um estímulo limitado. Por quê? Se eu ficar todo o tempo por conta do jogo, eu vou deixar de fazer outras coisas que também são interessantes, pode me dar experiência de vida. Então, dentro de um limite de tempo, é muito importante você estar trabalhando o game. Tem alguns outros jogos antigos que a gente não pode deixar, porque a tecnologia, hoje, ela tirou um pouco dessa aproximação. Então, eu coloquei aqui some old games, alguns jogos antigos, como chess, bowling, cards, dominoes, ride and seek, jump, rope, checkers. Então, a dama, o boliche, o baralho, o dominó, o pique-esconde, o pula-corda e o xadrez, ok? Essas brincadeiras também nos proporcionam criatividade, respeito ao próximo, responsabilidade, integração social, autonomia, independência e o que é mais importante, muito bate-papo. Por quê? Hoje em dia, com o WhatsApp, com o Messenger, a gente está perdendo um pouco essa aproximação. Então, o que eu quero mostrar aqui, os games ajudam, tanto os new games quanto os old games. Look this sentence. Coloquei umas sentenças aqui para a gente praticar um pouco do inglês dentro desse vocabulário. Então, I play video game every day. My aunt uses computer all the time. E my dad and I play soccer every afternoon. Vamos ver a tradução para cada uma dessa frase? I play video game every day. Eu jogo videogame todos os dias. Voltando lá, my aunt uses the computer all the time. Minha tia usa o computador a toda hora. My dad and I play soccer every afternoon.
Meu pai e eu jogamos futebol todas as tardes, ok? Então, aí é só uma tradução mesmo para a gente praticar um pouco da língua, certo? Right? Ok. Did you know? Uma curiosidade. Soccer and American football are two completely different games. Soccer is played with a round ball that can be kicked and headed. Football does not mean American football. It means association football, also known as soccer. Então tem uma diferença entre a palavrinha soccer e a palavrinha futebol, né? Tem professor que fala que é o futebol americano e o futebol brasileiro, mas não. O futebol, ele é um nome que se dá a associação de futebol. E o soccer é o nome que se dá ao esporte, que é o futebol mesmo. Seja ele americano ou brasileiro, a tradução é soccer, ok? Então fica essa curiosidade aí para você, querida aluno. Vimos lá que a palavra technology, ela tem uma abreviação, não é mesmo? Essa abreviação é Minecraft Games, é technology ou é television. Então, como ela é muito usada, eu quis destacar isso aqui, porque o tech a gente vai ver assim, em todos os sentidos de tecnologia, artigos, computadores e um monte de outras coisas aí. Então, tech é a abreviação de technology, ok? Pessoal, então, revisando aí a nossa aula de hoje, falando sobre a tecnologia, é muito importante que você use a tecnologia em favor da língua, saiba como usar os games e os videogames, não substitua a vida em relação a isso, né? Deixe um tempinho para você praticar com os jogos, um tempinho para praticar com o computador, mas também encontre com um amigo quando for possível, né? Porque agora no momento de pandemia não é, mas para fazer aquelas outras atividades onde rola muito bate-papo, interação social, isso a gente não pode perder. Né? Para mim foi muito bom estar aqui com vocês nessa aula de hoje. Falar sobre tecnologias e games é uma coisa muito positiva, é uma ferramenta que nos dá um suporte muito bom para a língua. Tendo um tempinho, pratiquem, tá? Leiam no PET sobre o Minecraft, procurem um pouco mais sobre ele. Qualquer dúvida nessas atividades, vocês podem recorrer ao Google Tradutor ou ao Dictionary, que também é muito importante, tá, pessoal? Que às vezes tem textos grandes lá no PET, mas que você recorrendo a um tradutor ou a um dicionário, vai ajudar muito vocês na realização dessas atividades, ok? Então aqui, ó, thank you for watching. Estou agradecendo por vocês me assistirem. É um prazer muito grande estar aqui com o 8º ano na aula de hoje, né? Para mim é uma enorme satisfação. Espero que vocês tenham gostado, né? Só um minutinho. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Kisses and bye bye.